ou seres mais complexos. Os seres mais simples, eles têm uma classificação, e os seres mais complexos têm uma outra classificação. Antes da gente começar a falar sobre as células, vou falar para vocês rapidinho a história de como que as células foram descobertas, como que o estudo da célula começou. Esse estudo, lá em 1865, por aí, um estudioso chamava Robert Hooke, ele fez um corte numa cortiça, numa árvore que chama cortiça. Vocês já viram a árvore que faz a rolha do vinho, da garrafa de vinho? Aquela rolha, ela é feita a partir da casca de uma árvore que se chama cortiça. Vou colocar uma foto para vocês verem como é uma casca bem grossa. Cortiça. Ó. E ela é retirada de uma árvore. Aqui, ó. Para vocês. Uma guia. Vocês estão conseguindo ver? A cortiça, a gente faz dá até para fazer uns quadros com ela, né? Dá para fazer uma série de utensílios, bolsa, boné, tem de tudo. A rolha é essa daqui, para vocês verem, olha. Só que a cortiça mesmo, ela vem de uma árvore, a rolha, ela vem da casca da árvore, que é uma casca bem grossa. Então, eles retiravam e eles retiram aquela casca e faz a rolha, ou faz um quadro, faz aqueles com alfinete. Isso aqui é a cortiça, para quem nunca tinha visto ainda, tá? O que o Robert Hooke fez? Ele fez um corte também na casca da cortiça e ele colocou no microscópio. Só foi possível o estudo da célula só foi possível a partir do microscópio ter sido inventado, tá? E ele viu que tinha umas estruturas e ele chamou de célula. Então, antes de tudo, antes da gente estudar quais os tipos de células, quais os tipos de seres vivos que existem, tudo a gente vai ver, tudo começou a partir do estudo da descoberta das células, tá? Vou voltar na apresentação do slide aqui. Então, ó, todos os seres vivos são formados por células. A célula é a estrutura básica da vida. Por que ela é a estrutura básica? Porque todos os seres vivos, todas as funções que nós, por exemplo, nós seres humanos temos, todas as funções que o nosso corpo faz, ele é baseado nas células. Então, as funções de nutrição que nós temos, a função de digestão, respiração, excreção, reprodução, tudo é a partir da célula. Então, nós funcionamos a partir de células, tá? Vou passar. Nas células ocorrem as transformações químicas essenciais para a manutenção da vida e realiza os processos vitais, como eu estava falando para vocês. Nutrição, reprodução, liberação de energia, excreção, digestão, todas as nossas funções são baseadas nas nossas células, tá? Existem dois tipos de células, né, de seres. Os seres unicelulares, que são formados a partir de uma única célula, e os seres que são formados por milhares de células. Nós temos, em média, 100 trilhões de células. E essas células, elas são específicas. Cada uma tem a sua função. Por exemplo, nós temos células no nosso cérebro. Quem sabe o nome das nossas células do cérebro?
Quem sabe aí? Alguém sabe? Neurônio? Neurônios, isso mesmo, Gabriel. Nós temos as nossas células do neurônio, do cérebro, que são os neurônios, certo? Se eu colocasse as células do neurônio no meu coração, elas funcionariam? Elas fariam a função delas? Não, porque não tem o outro tipo de célula para funcionar. Exatamente. Cada célula, elas são únicas, né? E elas têm a função restrita delas. Então, se eu tenho neurônios no meu cérebro que fazem as sinapses nervosas, que fazem os pensamentos, elas não vão funcionar em outro lugar do meu corpo. Então, elas são específicas, são células especializadas, tá? Por exemplo, nossas células da digestão, que a gente tem no estômago, por exemplo, elas não funcionariam no nosso pulmão, porque são células específicas, uma para digestão e uma para respiração, tá? Então, são células específicas, cada tipo de célula tem a sua especificidade. Então, aqui, ó, temos os seres unicelulares, formados por uma única célula, são organismos unicelulares que geralmente só podem ser observados com auxílio de microscópio. A gente não consegue enxergar as nossas células, a gente só conseguiria enxergar a partir do microscópio. E os seres unicelulares, a gente também não consegue enxergar, tá? Os seres pluricelulares são formados por duas ou mais células. O corpo humano, por exemplo, é composto de trilhões de células. Nós seres humanos, um adulto tem, em média, 100 trilhões de células. É muita célula mesmo, tá? Vocês estão vendo a apresentação aí ainda? Vocês estão vendo? Sim? Yes, go the man. Então, beleza. Então, aqui, ó. Nessa primeira imagem, aqui a gente vê algumas bactérias, alguns vírus, são seres unicelulares, tá? Eles inteiro, o corpo deles inteiro, são formados por uma única célula. E aqui, nessa segunda imagem, a gente tem uma série de seres vivos que são pluricelulares. Então, tem lá um leão, uma ave, um esquilo, um cachorro, um golfinho, árvores. As árvores também são seres pluricelulares, né? Estão no reino dos animais, no reino dos vegetais. O reino dos animais inteiros são seres pluricelulares. Então, nós temos uma grande variedade de seres vivos que são seres pluricelulares. Tá? Nessa classificação dos seres uni e dos seres pluricelulares, existem seres que são procariontes e seres que são eucariontes. O que isso significa? Hoje é uma introdução, tá? Depois a gente vai vendo alguns conceitos novamente, um pouquinho mais aprofundados. Mas aqui a gente consegue ver, olha, os seres procariontes, o material genético deles, ele está disperso no citoplasma. O que isso significa? Significa que não tem nenhuma membrana, nem nada que envolve o material genético daquela célula. Então, são seres muito simples. Por exemplo, as bactérias são seres procariontes, tá? Então, lembrem-se, seres procariontes são seres que não possuem uma membrana que delimita o material genético daquele ser vivo, tá? Vai ter uma imagem daqui a pouquinho para vocês. E existem seres eucariontes que o material genético, ele encontra-se organizado, é delimitado por uma membrana chamada carioteca. Animais, plantas, fungos, protozoários, são seres que são considerados seres eucariontes. Lembrando, seres eucariontes têm um núcleo que delimita aquele material genético. Ele fica bem organizado. Então, se eu perguntar para vocês, o que vocês acham que é
aliás, qual dos seres que vocês acham que são mais simples? Os seres procariontes ou seres eucariontes? O que vocês acham? Ó, seres simples, que não são muito complexos. Tem os seres procariontes ou seres eucariontes? Quais são mais simples? O que vocês acham? Eucariontes? Não entendi, Renata. Eucariontes? Procariontes? Não, procariontes. Os seres procariontes, eles são seres muito simples. São seres muito menos complexos. Por quê? Os seres procariontes não são as bactérias, como está aparecendo aí para vocês. As bactérias são seres unicelulares. Então, elas são seres muito mais simples do que um ser pluricelular, por exemplo, como a gente, né? Como ser humano. Então, ó, tem uma imagem aqui. Desse lado direito da tela, tem a célula procarionte, e do lado esquerdo aqui tem a célula eucarionte. Percebam que existem muito mais estruturas numa célula eucarionte do que numa célula procarionte. Aqui, a gente tem no meio o núcleo, que é delimitado por uma membrana, e tem o material genético bonitinho ali, guardadinho no lugarzinho dele. Na célula procarionte, o material genético está aqui, ó, todo jogado ali, como se ele tivesse jogado no citoplasma, como se ele tivesse disperso, porque nada delimita ele. Por isso que ele é um ser mais simples. Então, quando a gente falar de complexidade dos seres vivos, vocês vão lembrar que os seres procariontes são seres muito mais simples do que os seres eucariontes, tá? Então, quais são as estruturas básicas da célula? Aí, tanto faz ser unicelular, pluricelular, ou então ser eucarionte ou procarionte. São 3 estruturas básicas que todos os seres vivos têm, todos, sejam eles simples ou complexos. Citoplasma, membrana plasmática e núcleo, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a membrana plasmática, ela é o que envolve a célula. Ela é o que delimita a célula por fora, tá? Ela controla o que vai entrar e o que vai sair, e ela mantém o meio interno adequado para função. Opa, peraí, passei sem querer. Ela mantém o meio interno adequado para as funções daquela célula. Então, membrana plasmática, ela que faz uma permeabilidade, a gente chama de permeabilidade seletiva. O que é isso? E seleção? Eu que vou selecionar quem que vai entrar nessa aula aqui, por exemplo. Eu estou selecionando, estou dando uma selecionada aqui. Os alunos do primeiro ano, D, E e G, estão nessa aula. Os alunos do segundo ano não vão entrar nessa aula porque não é matéria para eles, por exemplo. Agora, a célula, a membrana celular, a membrana plasmática, ela que faz essa seleção, ela que controla. Ah, você pode entrar, você não pode. Por exemplo, o que todos os seres vivos necessitam para sobreviver? Seja unicelular ou pluricelular. O que todos nós precisamos para sobreviver? A gente não vive sem. Oi? Não escutei. Oxigênio. Oxigênio e mais uma coisa, que é mais importante ainda até. Água. Água. Todos os seres vivos necessitam de água, mas nem todos necessitam de oxigênio. A gente vai ver isso mais lá na frente um pouco, tá? Nós, seres humanos, precisamos de oxigênio. Se eu ficar sem oxigênio aqui por 5 minutos, eu vou morrer porque eu preciso de oxigênio para sobreviver. Agora, existem bactérias que não precisam de oxigênio, a gente vai ver mais lá na frente, tá? Então, aqui, a água, todos os seres vivos precisam de água para sobreviver, certo?
A membrana plasmática, ela vai falar assim, ó, água pode entrar, tipo assim, pode entrar na célula. A água entra, mas vamos por uma outra substância, carbono. Carbono não vai entrar dentro daquela célula, por exemplo. Então, quem faz essa entrada como se fosse um porteiro, né? Quem vai deixar entrar o que vai entrar e o que vai sair é a membrana plasmática, tá? O núcleo celular, ele contém as informações para a manifestação das características hereditárias de um ser vivo. O que são as características hereditárias? Características que a gente vai herdando dos nossos pais, dos nossos avós, da mãe, da tia. Isso daí, onde que estão essas características? No nosso DNA. Dentro do núcleo é onde fica o nosso DNA, tá? Não só o nosso, mas como dos outros seres vivos também, das plantas, dos fungos, dos protozoários. Os seres vivos apresentam um material genético formado por ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA. Então, nós temos dois tipos de material genético, o DNA e o RNA, que estão dentro do núcleo, tá? E a gente tem uma terceira estrutura básica da célula, que é o citoplasma. Ele é constituído de um líquido viscoso que preenche a célula, no qual estão imersas as organelas. São componentes que realizam as funções da célula. Eu vou voltar aqui para vocês, olha só. O citoplasma é esse amarelinho aqui, como se fosse essa parte maior aqui, ó. Todo o preenchimento dele é pelo citoplasma, tá? Toda a célula é preenchida de citoplasma. E aí, dependendo, se for uma célula eucarionte, que é mais complexa, e uma célula procarionte, que é mais simples, o que vai acontecer? Ela vai, como se ela guardasse aquelas organelas que vão fazer as funções da célula, tá? Aqui, olha. Aqui a gente tem, então, a membrana plasmática, é o que envolve a célula, o citoplasma. Breno, quer falar? Breno? O citoplasma é o que está lá dentro da célula e o núcleo onde fica o DNA. Se a gente for fazer um parâmetro, a gente poderia falar o seguinte: se eu fritar um ovo, todo mundo já viu um ovo frito aqui, né? Alguém nunca viu um ovo frito? Todo mundo já viu um ovo frito? Sim? Não? Alguém nunca viu? Se a gente for parar para pensar, fazer um parâmetro, fazer uma comparação, quando a gente frita um ovo, aquela bordinha que fica mais queimadinha por fora, a gente poderia falar que aquilo lá é a membrana plasmática, tá? Quando a gente frita o ovo, aquela parte que fica branco em volta lá no meio, a clara do ovo, a gente poderia falar que aquilo lá é o citoplasma. E a gema, quando ela fica, né, certinha lá, redondinha, a gente poderia falar que é o núcleo onde fica o material genético e as informações genéticas. Certo? Aí a gente tem nas células eucariontes dois tipos de células. A gente tem a célula vegetal e temos a célula animal. Qual que é a diferença de uma e de outra? O que as plantas fazem que nós, seres humanos, não fazemos? Nós, animais, né? O que nós não fazemos que as plantas fazem? Vocês devem ter visto isso no 7º ou 8º ano. Quem lembra? Fotossíntese. Fotossíntese, isso mesmo, Clara. A diferença das nossas células, que a nossa célula é animal, para a célula vegetal, é que ela tem uma estrutura que faz a fotossíntese. Por isso que nós não temos essa estrutura, então nós não fazemos fotossíntese, tá? Então, aqui, olha, as células vegetais, elas têm membrana plasmática, elas têm citoplasma, têm núcleo,
Tem outras estruturas que a gente vai ver mais para frente, e tem a parede celular formada de celulose que faz a ajuda no processo de fotossíntese. Não coloquei aqui, mas tem uma outra estrutura que é o cloroplasto, que auxilia também no processo de fotossíntese, tá? E as células animais, a célula animal é aquela presente nos tecidos animal e que se difere da célula vegetal pela presença de organelas conhecida como lisossomos. Então, a célula vegetal não tem lisossomo, nós temos, nossas células animais têm. Olha, todas essas estruturas aqui no meio, núcleo, nucleolo, retículo, nós vamos ver todas elas, tá? Depois. Retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, lisossomo, citoesqueleto, mitocôndrias são importantíssimas no processo de respiração celular. O citoplasma, ribossomos, complexo de Golgi, membrana plasmática. Todas essas estruturas são comuns, tanto a célula animal quanto a célula vegetal tem. Aí tem outras estruturas que diferenciam as células vegetais das células animais. Então, olha, na célula animal, sempre ela vai ser mais arredondada, tá? Hoje eu estava dando aula numa outra sala, e eles me perguntaram assim, dona, me mostraram uma questão lá de uma prova que eles fizeram, e me mostraram a célula. A célula era quadrada, ela era mais quadrada. Se a célula for mais quadradinha ou mais pontuda, não arredondada, é uma célula vegetal. Então, para a gente diferenciar uma da outra, a gente vê se basicamente olhou no microscópio ou numa imagem, a célula é arredondada, é uma célula animal. Se for uma célula mais quadradinha, é célula vegetal. Sempre a gente vai conseguir diferenciar elas assim, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o centríolo e vacúolo, que são estruturas da célula animal. E aqui a gente tem a parede celular, o cloroplasto, que eu falei para vocês, e o vacúolo central na célula vegetal, que não tem na célula animal, tá? Essas estruturas, elas têm... Aliás, as estruturas que eu falei para vocês, membrana, citoplasma e núcleo, elas têm em todas as células, seja célula eucarionte, seja célula procarionte, um ser vivo unicelular, um ser pluricelular, isso daí tanto faz, qualquer um. Todos vão ter essas mesmas estruturas, certo? Então, ó, relembrando, seres eucariontes têm um núcleo delimitado por uma membrana, seres procariontes não têm, o material genético dele fica lá jogado no citoplasma. Ser vivo unicelular é um ser que ele é formado por uma única célula. Ser vivo pluricelular, eles são formados por muitas células. Nós, seres humanos, temos 100, em média, né? 100 trilhões de células, então é muita célula no nosso corpo. E os seres, e aí as estruturas básicas dos seres vivos, membrana plasmática, citoplasma e núcleo, certo? Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Eu vou mandar para vocês agora as atividades da semana, dessa primeira semana. Então, para quem não pôde assistir a aula, eu vou mandar depois para vocês no grupo a gravação dessa aula. E vocês têm até sexta-feira para fazer as atividades dessa semana, tá? Eu vou mandar num link no Google Formulários lá no grupo para vocês, tá bom? Quem não entrou ainda, entra no grupo de biologia, que eu vou mandar as informações todas por lá. E se vocês precisarem de alguma coisa, precisarem de alguma ajuda, podem me chamar, tá bom? Hoje foi uma aula mais introdutória mesmo, na partir da semana que vem a gente já continua dando prosseguimento na matéria, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Ninguém tem dúvida. Se vocês não conseguirem fazer atividade ou tiverem alguma dificuldade, podem me chamar, tá? De noite eu dou aula aqui também, mas
podem me chamar que depois, assim que der, eu respondo para vocês. Tá bom? Nona, Oi. tem que copiar alguma coisa no caderno? Não, eu vou mandar para vocês essa apresentação de slide no grupo, mas não precisa copiar não, tá? Porque é o que tem no PET para vocês. Todo mundo já tem o PET, né? Vocês receberam o arquivo. É o que tem no PET, então não precisa copiar não, tá? Certo, pessoal? Quem for do primeiro D e do primeiro E, amanhã a gente tem aula de novo, tá? E aí eu vou postando as informações para vocês no grupo. Tá joia? Não se assustem, tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Se vocês precisarem de alguma coisa, podem me chamar, tá? Tchau, pessoal. Caraca, aí não chegou atrasado, não. Ô, Maria, acho que você chegou um pouquinho tarde, viu? Maria entrou agora? Aham, acho que ela chegou um pouquinho tarde, dona. Maria, depois você assiste a gravação da aula, tá bom?